Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, eu vou falar aí sobre... o nome da palestra é Do Solid aos Ports and Adapters, uma abordagem baseada em trade-offs. Então, tem Solid, Ports and Adapters, tem trade-offs. Acho que dá para fechar uma cartelinha do bingo aí de arquitetura, hein? Seguinte, eu mudei o nome da palestra para Solid uma história, para dar uma simplificada, beleza? E o que é uma história, na verdade, né, pessoal? Uma história é uma transformação de um personagem. Por exemplo, vamos pegar uma história aí, esse jovem de Tatooine, aí, o Luke, né? Ele era um jovem pacato e tal, e ele se transforma em um Jedi, né? Então, será que eu consigo contar uma história com código, pessoal? Dá para contar uma refatoração. Então, imagina um código que está no estado ruim, que a gente considera ruim, e a gente quer melhorar esse estado do código, né, tipo, para um código de qualidade. Quem que vai contar essa história? Sou eu, Alexandre Aquiles. Eu sou engenheiro de software, professor, líder técnico, gerente. Eu faço tudo na Alura, beleza? E quem que é o protagonista dessa história, né? A história de quem que a gente vai contar? Então, é a história do Cotuba, pessoal. Cotuba, alguém já tomou esse refrigerante aí? Cotuba? Já tomaram? Dizem que o Guaraná São Carlos é melhor, hein? Ou não? Então, o Cotuba não é o refrigerante, não é a história do refrigerante, é a história de um gerador de e-books, que ele gera PDF e EPUB, né, são os formatos, a partir de arquivos Markdown. Beleza? Então, eu gravei aqui, ó, um negocinho, vamos ver se fica legal. Vocês conseguem enxergar aí? Eu estou abrindo um livro. O livro é um diretório que tem arquivos Markdown na ordem, né? E aí tem título, tem subtítulo, tem uma lista, tem itálico, tem negrito, formato Markdown. Então, citações de filmes, citações de séries. Então, esse é o livro. E aí o Cotuba em si é uma aplicação de linha de comando, beleza? Que a gente vai... é feito em Java. Eu não sei se alguém vai ficar triste por isso. Mas aí a gente vai lá e o entregável é um SH e libs que tem jars do Java. E aí você chama o SH, passando o diretório, beleza? Aquele diretório onde tem aqueles markdowns, e um formato. Formato PDF, ele vai gerar um PDF. Formato EPUB, ele vai gerar um EPUB. Então, vamos dar uma olhada lá no PDF gerado. Então, pera lá, aí PDF, o EPUB. Gerou o EPUB. PDF. Você vai ver, né, o PDF aí, pessoal, ele vai ter o título, subtítulo, negrito, itálico, os dois capítulos, a mesma coisa para o EPUB. Então, o EPUB ele vai ter os dois capítulos, negrito, itálico. É isso que é o Cotuba. Beleza? Então, essa é a história que a gente vai contar. O lance a história não é... O protagonista aqui não é o aplicativo aí de linha de comando. É o código do Cotuba. Beleza? Então, pessoal, levanta a mão aí quem acha que 246 linhas de código para um programa é ok. É ok, né? Tá, metade da galera achou que é ok. Agora, e se eu falar para vocês que é apenas um arquivo, na verdade, apenas uma classe, na verdade, apenas um método main, e tem essas 246 linhas de código? Quem que acha que é ok? Tem algumas pessoas que acham que é ok ainda. Pode ser. Então, deixa eu mostrar o código aqui para vocês. Ó. Então, vamos lá. Esse aqui é o Cotuba aberto no IntelliJ. Desculpa pelo tema branco aí, pessoal. Markdown, né? Eu tenho um livro de exemplo. Aí vou abrir aí a classe main, a classe que tem 246 linhas de código. Eu estou considerando linhas em branco. Então tem lá a classe main, tem lá um monte de import, beleza? Ó, import, até a linha 40 é import. Aí trata as opções de linha de comando, faz o parse das opções de linha de comando, e aí tem um negócio assim, tipo, se for PDF, eu pego os markdowns e vou criando PDF. Se for EPUB, eu pego os markdowns e vou criando o EPUB. E é isso o código. Beleza? Então, e aí?
esse código aqui, pessoal, desse jeito, tá bom ou tá ruim? Alguém continua aí falando que tá bom? Tem uma ou duas pessoas aí que acham que tá ok. Qual que é o nosso objetivo, então, pessoal? Transformar esse código em um código de qualidade. Que seria isso? Um código mais fácil de você adaptar a novas necessidades, mais fácil de modificar, e um código mais fácil de entender. Beleza? E aí a gente precisa, para essa história de transformação, de alguém experiente para mentorar a gente. O Luke tinha esse serzinho verde aí, o Mestre Yoda, né? A gente vai ter 5 coisas sólidas, beleza? Isso aí é da Ilha de Páscoa, né? Lá no meio do Pacífico. É bem legal, Rapa Nui, né? Então, S-O-L-I-D são 5 letrinhas. Foi criada por um cara chamado Robert Martin, o Uncle Bob aí, né? No artigo de 2006 aí ele fala qual que era a ideia. Vem da orientação a objetos. Dá para você usar as ideias para outros paradigmas também, mas vem da orientação a objetos. E ele fala que tem a ver com os aspectos de gerenciamento de dependências e não os aspectos de conceituação e modelagem da orientação a objetos. Conceituação e modelagem, né, pessoal, seria o DDD, que é representar em código a linguagem de negócio e tal, né? Então, o Solid ele está interessado em agrupar o código, pensando em mudança, em criar abstrações que permitem flexibilidade, em separar os detalhes técnicos das regras de negócio, em usar subtipos da maneira correta, beleza? Então, Solid é sobre isso. Não sobre modelagem das entidades e contextos e coisas de negócio. Solid, pessoal, o pessoal chama de princípio. A primeira vez que surgiu esse negócio aí que o Robert Martin, o Uncle Bob, publicou foi no livro de 2002. É interessante esse livro aí. E ele fala lá que a integração de pensamentos de diversos autores. Então, ele não criou quase nada dessas letrinhas, ele juntou umas coisas de outros autores. E aí ele chama de princípios. Só que princípio é uma palavra meio forte, né? Eu costumo falar que são dicas, beleza? Eu não costumo usar princípios, não. São boas dicas de gente experiente. E só um detalhe, né? Nesse livro de 2002 era SOLDI, S-O-L-D-I. Aí, lá em 2006, que ele mudou o I com o D. Mas vamos lá. Single responsibility, pessoal. Single responsibility tem a ver com responsabilidade única, né? Tem essa ideia de única. Mas será que é mesmo assim? Então, no livro mais recente aí do tal do Robert Martin, de 2017, esse Clean Architecture, que dá bastante debate esse livro aí, né? Ele fala assim, capítulo 7, é o menos bem entendido. Tem um nome ruim, particularmente inapropriado, esse single responsibility. Ele fala assim, uma função deve fazer uma coisa apenas. E aí, pessoal, vamos resgatar a ideia de coesão. Aquele livro de design estruturado de 78, bem antigo. Eu gosto de coisa antiga, não sei se perceberam. Eles falam assim, o que é coesão? É como um módulo está relacionado, as coisas de um módulo estão relacionadas entre si. Beleza? Uma outra ideia de coesão, pessoal. Isso aqui é uma obra de arte que foi vendida por $120 mil em 2019, que era uma banana grudada numa parede. Só que uma banana não fica grudada numa parede, né, pessoal? Então, você precisa de algo adesivo, você precisa de uma característica de adesão para grudar uma banana numa parede. Agora, pensa você modelar você tem 2 bolas de argila, aí você junta as bolas de argila, elas pertencem juntas, né? Você não precisa de aderir, as coisas são coesas, né? Elas têm coesão. Então, é como uma coisa pertence junto com a outra. Assim, se tiver essa característica, é coesão. O Robert Martin ele fala que o Single Responsibility Principle tem a ver com coesão, só que é uma visão específica de coesão, que é relacionada à mudança de código. Beleza? Se agrupar o código pensando em mudança. Então, Single Responsibility. Uma classe deve ter um e apenas um motivo para ser modificada. Beleza? Então, como que a gente faz isso? Caça para dividir a nossa main, né, pessoal? Em classes mais coesas. Porque a main está com muitos motivos para ser modificada. Então, uma das coisas que eu costumo usar é olhar os imports. Beleza? Eu pensei que eu que tinha criado isso, mas se eu olhar os imports,
vem de um livro de 2009, e aí o pessoal fala assim, é sobre quebrar uma main. E a main tem muitas responsabilidades. E aí tem 3 pacotes não relacionados, que era tipo do problema que eles estão resolvendo, que é um negócio de auction sniper, né, tipo de bet, está na moda hoje em dia, né? Aí tem coisas de swing AWT, que é desktop no Java, e tem coisas desse SMAC aí, que é protocolo XMPP, é coisa de chat. Beleza? E aí os caras quebram nesse livro o main em 4 coisas, 3, 4 coisas. Beleza? Então vamos fazer isso. Ó, começo lá do Kotuba, tinha lá um monte de coisas relacionadas ao como CLI, para você criar as opções e fazer o parse das opções de linha de comando. Então eu posso criar isso numa classe leitor de opções CLI. E aí a main chama essa classe. Eu tenho um trecho lá que usa CommonMark, que é uma biblioteca para renderizar Markdown para HTML. Eu posso criar uma classe para renderizar Markdown para HTML. E a main chama essa classe. Eu tenho outro trecho que usa epublib. Então eu posso criar uma classe para gerar epub, porque essa biblioteca é para gerar epub. E aí a main chama essa classe gerador epub. Eu tenho um outro trecho que trata desse iText PDF, para pegar um HTML e transformar num PDF. Então, crio uma classe gerador PDF, e aí a main chama essa classe gerador PDF. Beleza? Vamos pegar gerador PDF, aí tipo, eu tenho aqui um path, que é o arquivo de saída, tipo book.pdf, você pode mudar o nome também, e eu tenho uma lista de string, que são os HTMLs dos capítulos. E aí, pessoal, isso aqui, na verdade, a gente pode trazer uma coisa do problema que a gente está resolvendo aqui, do domínio, né? Isso aqui é um e-book. O e-book tem um formato, PDF ou EPUB, tem um arquivo de saída, o nome do arquivo, né? E tem uma lista de capítulos. Os capítulos têm o título e o conteúdo HTML. Então, o gerador PDF ele poderia receber um e-book, beleza? Então, colocar um objetozinho de domínio bem bobo aí, e-book, que tem uma lista de capítulos. E aí, pessoal, eu crio também uma classe que representa a minha aplicação. Ela chama o renderizador HTML, ela cria o e-book, e se for PDF, chama o PDF, o gerador de PDF. Se for EPUB, chama o gerador de EPUB. Chamei essa classe de Kotuba, beleza? E a main chama o Kotuba. Então a main fica responsável por pegar as linhas de comando e passar para o Kotuba. Passar para o Kotuba, e aí o Kotuba vai gerar o e-book. Então o que a gente fez, pessoal? A gente pegou uma main grande e dividiu em um monte de classes aí, que colaboram entre si. Beleza? Então, Single Responsibility Principle, o S do Solid, né? Aí eu gosto de mostrar o Solid, pessoal, indo do S, pegar o hyperdrive aí para o D. Beleza? Então vamos lá, Dependency Inversion é o D do Solid. Então, o D do Solid tem a ver com inverter dependência. Mas o que será isso, né, pessoal? Tem a ver com acoplamento. Então, é a outra coisa lá daquele Structure Design. Se um módulo está altamente acoplado com outro, a mudança num módulo vai afetar o outro módulo que usa esse módulo que foi modificado. Então, você vê que mudança é um tema importante para design de código, desde a programação estruturada, né? Então, a dupla sertaneja aí do design de código, né, pessoal? Alta coesão e baixo acoplamento. Dependency Inversion. Então, tem a ver com acoplamento. E o que é acoplamento aqui? Uma vez que eu divido as coisas, a complexidade vai parar na interação entre elas, né? Então, eu tenho aqui o acoplamento é uma classe chamando a outra. Beleza? E existe acoplamento bom e acoplamento ruim. Então, por exemplo, eu usar string do Java, ou de qualquer outra linguagem, né, é uma coisa que é do runtime da linguagem e é um acoplamento ok, né? No Hello World de um código qualquer aí, você vai usar uma string. Então, não é um acoplamento ruim. O que seria um acoplamento ruim? O Dependency Inversion Principle, a primeira coisa que ele faz é classificar o acoplamento. Então, é o acoplamento de classes de alto nível e de baixo nível. E aí, o acoplamento de classes de alto nível com classes de baixo nível considera que é ruim, você deveria colocar uma abstração no meio. Então, vamos trazer isso para o português aí. O que é alto nível, pessoal? São regras de negócio. O que é baixo nível? São mecanismos de entrega, detalhes de implementação. Como assim, né?
É só um detalhe, esse negócio de colocar abstrações no meio, naquele livro clássico aí, Design Patterns, né? Tem 23 Design Patterns, não sei o que lá, eles falam, programe para interface, não para implementação. E são bem radicais, assim, eles falam, você não deveria ter variáveis que são classes concretas, deveria sempre ser uma classe abstrata. É muito radical, né? Então, qual que é a técnica que a gente vai usar, pessoal? A gente vai considerar que as libs, ou APIs que a gente chama, são de baixo nível. E, então, main... primeiro vamos separar, né? O que é alto nível e o que é baixo nível? Kotuba, e-book e capítulo é do problema que a gente está resolvendo. Representa a nossa aplicação e o modelinho de domínio, e-book tem uma lista de capítulos da nossa aplicação. Isso seria alto nível. E tratar de linha de comando é baixo nível. Tratar o gerar PDF, gerar EPUB, a maneira como isso é feito é baixo nível. Beleza? Alto nível chamar alto nível é ok. Baixo nível chamar baixo nível ou alto nível é ok. Main chamando Kotuba é ok. Agora, alto nível chamar baixo nível, código de negócio, chamar regras, detalhes de implementação, isso aqui que, segundo essa dica aí do Dependency Inversion, é uma coisa ruim. E a gente vai colocar abstrações no meio. Isso aqui a gente não deveria fazer. Então, né, quando que isso é feito? Quando a gente cria um renderizador para Markdown HTML e chama o renderizador. A gente deveria ter uma abstração aqui. Então, o que é uma abstração no Java? Pode ser uma interface, por exemplo, que tem lá o método renderiza, que recebe um path com o diretório onde estão os arquivos .md, né, Markdown, e retorna uma lista de capítulos. E eu tenho uma implementação, renderizador Markdown para HTML impl, que implementa essa abstração. Beleza? E tem lá um código que percorre o arquivo e pega os arquivos e transforma numa lista, não sei o que lá. Então, tem a abstração e a implementação seria de baixo nível. Então, o Kotuba depende da abstração e a implementação implementa essa abstração. Perceba aí que as setinhas estão apontando sempre para a abstração. Então, né, o baixo nível passa a implementar uma abstração de alto nível, que eu considero de alto nível. Beleza? E a setinha é invertida. Por isso que é inversão de dependência. É legal, né? Tipo, isso aqui a gente trata de dependência de código, na hora de você programar. Agora, em runtime, pessoal, eu consigo chamar uma abstração? A abstração ela não tem nada, né? Não é código, é só uma assinatura, um contrato. Né? Então, em runtime, eu preciso chamar uma implementação. A dependência em runtime precisa ser para uma implementação. Como que eu resolvo isso? Como que eu ligo os objetos? Então, eu posso usar uma factory, posso usar um service locator, posso usar dependency injection. Beleza? As próximas palestras aí vão falar bastante sobre um cara chamado Spring, que é um framework de injeção de dependências, que ele vai gerenciar o ciclo de vida de todos esses objetos, e quando o Kotuba pedir uma abstração renderizador de Markdown, o Spring vai fornecer a implementação. Então, onde tiver abstração, o Spring fornece a implementação. Beleza? Para isso, a abstração você não precisa mudar nada. A implementação, você vai ter que colocar que é gerenciada pelo Spring. É um @component, por exemplo. Beleza? E aí o Spring vai encontrar esse componente e vai jogar lá quando o Kotuba pedir uma interface renderizador Markdown para HTML. Beleza? Eu costumo não colocar em PL, eu acho muito feio. Aí, tipo, poderia chamar assim, renderizador Markdown para HTML com combo mark, tipo, revelar alguma coisa da implementação que eu estou usando ali. E aí, né, pessoal, como que fica a classe Kotuba? Eu tenho lá @component, porque essa classe Kotuba precisa ser gerenciada. E eu tenho @autowired. Né? Então, eu peço aqui para o Spring injetar para mim aí todas as dependências, injeção de dependências. Né? E eu dependo no código apenas das abstrações. E aí eu chamo o renderizador, por exemplo. Beleza? Então, né, pessoal, a gente passou baixo nível chamando alto nível, já estava ok. Dentro do alto nível, a gente chama aí as abstrações, é ok. E o baixo nível implementa essas abstrações, também é ok. E eu tenho o Spring para gerenciar tudo isso. Beleza? Todo mundo feliz? Aí, legal. Detalhe, né? Tipo, se a gente agrupar aqui, main e leitor da opção CLI tem a ver com a linha de comando, CLI. Né?
Negócio seria Kotuba, e-book, capítulo e as abstrações. E as implementações, eu tenho uma parte lá que é de renderização e tem uma parte de geração dos os formatos de e-books, né? Aí, pessoal, antes a gente estava assim, CLI depende de negócio e negócio depende de dos formatos, né, das classes dos formatos e do renderizador. Então, a gente tinha o alto nível dependendo de algo de baixo nível. Baixo nível depender de alto nível é ok. Alto nível, que é negócio, depender de detalhes de implementação, é ruim. Né? E aí o que a gente fez, a gente inverteu, e aí fica ok com a dependência invertida. Isso é legal aí, tudo bem, tal, implementando abstrações que estão no negócio. Beleza? Setinha sempre apontando para dentro. Né? E se a gente desenhasse esse negócio aí como um hexágono? E o que está fora seria um outro hexágono, que seria CLI, render, formatos. Né, os detalhes de implementação seriam um hexágono de fora. A gente tem um desenho aí que é uma arquitetura hexagonal. Beleza? Na verdade, assim, tipo, esse nome é ruim, né? Arquitetura hexagonal, porque não é sobre arquitetura, exatamente, é sobre como ligar o código, mais design de código. Né? E hexagonal, por que é um hexágono? Poderia ser qualquer outro polígono. Isso aqui é uma arquitetura hexagonal, né, pessoal? O James Webb aí, desvendando as fronteiras do universo. Mas, tipo, o nome arquitetura hexagonal não é ruim, não é sobre isso. É sobre ports and adapters. Então, o USB, por exemplo, tem as portas USB. Né? Então, eu consigo colocar um aspiradorzinho de pó, consigo colocar um ventiladorzinho, consigo colocar uma geladeirinha e tal, até pendrive também, né, na porta USB. Então, eu queria que o meu código fosse flexível como USB. Beleza? E aí a gente faz isso, eu posso desenhar aqui o que a gente fez dessa maneira. Tem um negócio no meio, e ele fornece portas. Então, Kotuba é uma porta. É uma driving port. Uma porta que é dirigida por alguma coisa. Por exemplo, a linha de comando, pode ser uma interface web, uma interface desktop. E tem portas que são as driven ports, que são as portas que você vai ligar as implementações. São as abstrações que você vai ligar a implementações. Então, gerador EPUB, gerador PDF, renderizador. Então, são as abstrações aí que você pluga os adaptadores para os detalhes de implementação, bibliotecas de verdade, formatos específicos e tudo mais. Então, a gente, usando o Dependency Inversion, a gente pode chegar numa arquitetura de ports and adapters. Beleza? E aí, tipo, o core da talk é isso aqui. Agora, vamos ver mais outros detalhes aí. Então, né, vamos lá, voltar, né, pessoal, do D para o O. Então, open closed, é aberto e fechado, né? O princípio aí, dica, aberto e fechado. O que será isso? Então, meu código deve ser aberto para extensão e fechado para modificação. Aberto para extensão, fechado para modificação. Mas o que é isso, será, pessoal? Tem um cara aí que é o Craig Larmer, ele fala assim que ele liga o OCP, ele chama de outra coisa, ele chama de variações protegidas, que é você deve colocar pontos de variação no seu código, que você acha que deveriam variar, e proteger com abstrações. Beleza? É engraçado que tipo, você vai ler lá um livro clássico aí, que é o SICP. Eles trabalham, fazem em Lisp, é um scheme, é um dialeto de Lisp, programação funcional e tal. Né? E eles falam lá, você pode criar interfaces procedimentos de interface, funções de interface, que permitem que você tenha flexibilidade para considerar implementações alternativas. Então, é mais ou menos a mesma ideia, beleza? Olha só, o gerador PDF, ele implementa a abstração gerador PDF e tem um método gera, que recebe o e-book e não retorna nada. O gerador EPUB tem um método gera, que recebe o e-book e não retorna nada. Então, só que eles implementam abstrações diferentes. Mas será que não é a mesma coisa, essas abstrações, pessoal? Então, a gente poderia proteger implementações alternativas através de abstrações, melhorar a nossa abstração, deixar um pouquinho mais abstrata. Então, o gerador PDF não é tão abstrato como gerador e-book, que tem um método gera, que recebe o e-book e não retorna nada. E eu poderia ter um método aceita, que eu passo um formato, e aí o objeto diz se aceita ou não aquele formato. Se for PDF, para o gerador PDF, ele diz, eu aceito. Então, por exemplo, o gerador PDF vai ter implementar essa abstração gerador e-book, que tem um método gera, que recebe o e-book e não retorna nada. E o aceita, se o formato passado for PDF, ele diz, eu aceito. O gerador EPUB implementa gerador e-book.
e tem um método gera que recebe o e-book e não retorna nada. E vai ter o efeito colateral de criar o livro, né? E o aceita do gerador EPUB, ele aceita se for EPUB, o formato. Beleza? E aí o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso injetar no Spring uma lista de geradores e-book, que seria uma lista com todas as implementações dessa abstração gerador e-book. E aí eu poderia pegar, percorrer aí, filtrar apenas aqueles que aceitam, encontrar o primeiro, e aí a gente teria aí o formato e a gente pega e gera. Beleza? E aí criar um novo formato, pessoal. Um novo formato, por exemplo, HTML. O que é? É implementar gerador e-book, fornecer um gera e implementar o accept. Se for gerador HTML, eu vou colocar aqui que ele aceita HTML. Apenas criar uma classe e eu consigo atender a um novo formato. Então, eu estou aberto para a extensão sem modificar a classe Kotuba, que é a que usa essa abstração. Beleza? Só criando novas classes. Olha só que legal. Então, antes eu tinha essa arquitetura aí, né? Eu posso, inclusive, aquele renderizador, eu só tenho uma implementação. Então, eu posso sumir com aquela coisa lá do render, aquela azulzinha ali, pessoal, roxinho, e o gerador EPUB e o gerador PDF a gente transforma em apenas uma interface, uma abstração, que eu tenho 3 implementações. Uma para PDF, uma para HTML e uma para EPUB. Então, pessoal, o lance é colocar abstrações onde você realmente quer que o seu código possa variar. Né? Você quer implementações alternativas. Então, um bom uso de abstração seria esse. Beleza? Só que o Open Closed, pessoal, ele é bem antigo. Na verdade, é de um cara chamado Bertrand Meyer, da década de 80, na verdade. O que o cara fala aí nesse Open Closed? Ele fala que os módulos devem ser abertos para extensão, ainda abertos para extensão, disponíveis para extensão, e fechados porque estão disponíveis para outros módulos. Eles estão compilados, estão numa biblioteca e estão disponíveis, vamos dizer assim, no repositório de artefatos, tipo, sei lá, um NPM, um arquivo, Maven Central, sei lá o quê. Então, no caso do Java é jar, né? Tipo, você fechar, o fechado aqui é fechar em um jar, você não modificar, não compilar e tal. Então, esse aí é o original, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. O que é isso? Então, o Kotuba, ele gera um livro, né? Então, se eu pegar o livro lá, ele tem lá um estilo bem básico de um HTML, bem toscão assim, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e criar outros projetos. Então, o Kotuba eu não vou modificar. Mas aí outra empresa pode pegar esse Kotuba e colocar um outro jar. E dependendo do jeito que eu fizer o Kotuba, né, eu posso colocar pontos de extensão que, se eu gerar de novo, ele vai pegar esse jar que eu nem sabia que existia e ele vai mudar o estilo do e-book. Olha só. A presença de outro jar muda o comportamento do meu código. Eu estou aberto para a extensão. Beleza? Eu posso pegar um outro jar e jogar ali nas minhas bibliotecas, né, meus jars, e aí, quando eu rodar de novo, ele vai fazer umas estatísticas, por exemplo, contar as palavras aí. Beleza? Por enquanto ele só está listando as palavras, né? Mas como que eu faço isso, né, pessoal? Que é colocar pontos de extensão, plugins para o meu código. Então, no Java aí, a gente tem um negócio, você cria uma interface normal. Aí eu coloquei 2 plugins. Um que é após a renderização, né, tipo, gerou HTML, você consegue mexer no HTML para colocar CSSzinho e tudo mais. E após a geração é para fazer alguma coisa depois que o e-book foi gerado. E eu passo o e-book aí como parâmetro. Beleza? A gente chama, como se fossem hooks, né? Tipo hooks aí, para a gente fazer plugins. Isso no Java chama Service Provider Interface. E aí, o que é? Aí seria outra empresa, tipo, qualquer um. Eu forneci esse hook. E aí, a outra empresa, Tema Paradiso, implementa esse plugin e, no pós-renderização, faz o parse do HTML e aí modifica o documento HTML. Então, outro projeto aí, e aí que implementa esse plugin fazendo a pós-renderização. No pós-geração não quer fazer nada. Beleza? Então, isso é chamado de Service Provider.
E como que eu ligo uma coisa com a outra, assim, né? Como que ele vai descobrir o service provider? Então, no meta-inf services, eu tenho um arquivo com o nome da interface, o nome completo, né, que é tipo o nome do pacote, o nome da interface, e dentro eu tenho o nome da implementação, o nome completo da implementação, com o pacote. E aí o Java fica responsável por ligar as pontas aí. Então, no outro projeto aí, eu posso implementar plugin para calcular estatísticas. Eu não faço nada no negócio de renderização, no hook de renderização, mas eu faço, após a geração do e-book, eu percorro os capítulos, pego as palavras e aí listo as palavras. Beleza? Esse seria um service provider. E aí, a mesma coisa, eu tenho o meta-inf service com o Tuba plugin e tenha dentro um arquivo texto mesmo com o nome da implementação. Beleza? E para carregar isso, pessoal, eu faço serviceloader.load. Isso é muito usado para quem mexe com Java aí, tipo nos frameworks e coisas Java EE e JDBC, não sei o que lá. Sempre usa esse negócio de Service Provider Interface para você poder estender o comportamento, né? Beleza? Então, beleza. A gente falou aí do Open Closed, tipo ao extremo, né? Que é tipo você fazer plugins. Só a presença de um jar vai mudar o que o seu código faz. Mas tem esse tal de Liskov Substitution, é o L do Solid, né? Então, subtipos devem ser substituíveis por seus tipos base. O que será isso, pessoal? Então, a Bárbara Liskov que criou isso, né? Essa Liskov é a Bárbara Liskov, e ela fala assim: para cada tipo A1 do tipo, como que é? Para cada objeto A1 do tipo S, tem um objeto A2 do tipo T, para todos os programas P. É muito difícil, né? Meio matemático o bagulho aqui. Então, mas no mesmo paper ela fala uma ideia intuitiva que é: o que é um subtipo? É algo que faz tudo que o supertipo faz e estende, coloca mais coisas. Então, faz tudo que sua mãe faz, mais alguma coisa. Beleza? Então, isso aí é legal, né? É bacana. Ela dá um exemplo aqui que, tipo, conjunto, a estrutura de dados conjunto, né, set, não é um subtipo de lista. Porque, num conjunto, você adiciona o mesmo elemento duas vezes e ele vai adicionar apenas uma vez. Se você adicionar numa lista, ele vai deixar duplicar. Então, o comportamento do programa muda. Então, um não pode ser subtipo do outro. Ela chama isso de subtipagem comportamental. Behavioral subtyping. Beleza? Legal, né? Interessante. E aí, pessoal, eu tinha feito aquele plugin de listar as palavras. Eu quero contar as palavras, para ver as palavras mais frequentes, fazer umas estatísticas com o meu e-book. E aí, o que eu faço? No Java não tem uma estrutura de dados que conta repetições. Então, eu posso usar um map, né, de string para inteiro, né, da palavra para o número de ocorrências dessa palavra e criar lá um adiciona palavra. Só que aí, eu não quero... O TreeMap ele tem dezenas de métodos. Por exemplo, o clear. Eu não quero dar suporte a isso. Então, se alguém chamar, eu posso lançar uma exceção, um erro, emitir aqui, ó, tipo, não deveria chamar isso. Beleza? Isso é um mau uso de herança, porque eu estou desligando o comportamento da mãe, eu estou quebrando essa ideia de Liskov Substitution. Beleza? Você não pode fazer menos do que a sua mãe faz. Você tem que fazer tudo que a sua mãe faz e mais alguma coisa. E aí, pessoal, herança, né? Quando eu estudei Java a primeira vez, eu pensei que era a coisa mais útil de orientação a objetos. E aí depois eu descobri, né? O pessoal fala lá, favoreça a composição herança, favoreça a composição herança, né? Tipo, técnicas milenares aí de evitar herança, né? Então, o que a gente faz? A gente usa essa tal da composição, que é você não estende uma classe mãe em geral. Você vai usar um outro objeto como um atributo seu. Ou usa dentro do método, sei lá. Mas aí, composição aqui, tipo, eu tenho um trimap, não sou um trimap e estendo o trimap. Beleza? Então, pessoal, o problema é que isso, no próprio runtime do Java, tem quebras disso. Por exemplo, properties, que é aquele negócio para arquivos de configuração, né? Estende hash table, uma coisa velha aí do Java hash table, e eles colocam na documentação que alguns comportamentos são fortemente desencorajados. Bem ruim isso daí, né? Só que não é só para classes, na verdade. Tipo, na minha interface, né, pessoal, calculador de estatísticas, que é aquele plugin, no calculador de estatísticas eu quero fazer um código depois da geração do e-book. Mas eu não quero fazer nada após a renderização. Então eu desligaria esse comportamento. No tema Paradiso, eu faria
apenas na pós-renderização, mas não faria nada após a geração. Então, eu estou quebrando aí, de certa forma, implementando a minha interface, né? Então, isso é um problema de Liskov, na verdade, só que implementando interfaces, né? Eu estou querendo fazer menos do que a minha interface diz que eu tenho que fazer. E, na verdade, né, pessoal, isso aí é um outro problema, que é o Interface Segregation. Os service providers querendo implementar, eles precisam implementar os dois métodos, mas tem uns que não fazem sentido. Então, no fim das contas, né, pessoal, clientes não devem ser obrigados a depender de métodos que eles não usam. Interface Segregation, a gente poderia dizer que é coesão para interfaces, beleza? Essa interface está fazendo coisa demais. Na verdade, ele devia ser duas interfaces. Uma para finalizar a geração, uma para renderizar HTML, mais focadas. E aí, o meu calculador de estatísticas implementa essa de finalizar a geração e o outro tema Paradiso implementa a questão de renderizar HTML. Cada um focado, beleza? Mas, no fim das contas, o problema é coesão, né? Talvez seja o primeiro princípio lá, beleza? Então, falei aqui sobre o Solid, né, pessoal? 5 letrinhas aí e tudo mais, e tudo o lado positivo das coisas, mas as coisas têm lados negativos também. Então, tem contrapontos, beleza? O lado negro da força aí. Então, por exemplo, a gente tem várias críticas ao Solid. Tem umas do Kevin Heaney, do Dan North, e tem até um livro chamado Solid não é sólido, né? Solid is not solid. É bem interessante isso, né? Single Responsibility tem a ver com agrupar código ao redor de mudança, né, do que muda. Que contrapontos a gente tem? O nome é confuso, porque é única, né? E único, pessoal, pode levar a uma grandidade muito fina, assim, tipo, várias classes com apenas um método. Não sei se alguém já viu isso daí por aí. E responsabilidade em si é um conceito muito vago, né? Coesão, mudança. Então, não é metrificado, né? Então, é muito subjetivo. São contrapontos aí a esse princípio. Dependency Inversion é separar negócio de detalhes de implementação por meio de abstrações. Contrapontos, pessoal. Isso pode levar a várias interfaces que têm apenas uma implementação e tem um sufixo em PL que talvez não deveriam existir. Open Closed, flexibilidade por meio de pontos de extensão, né? Pode ser que você não precise dessa flexibilidade toda. Você tem um cara aí, o Ted Kaminski, um dos artigos lá que criticam o Solid, que ele fala que, na verdade, no seu código você deveria ser aberto para modificação. E extensibilidade seria só para fora do seu código, o código que você não pode ir lá e mudar. Beleza? Então, é a ideia desse cara aí. Liskov, subtipos comportamentais, né? Eu não sei, não sei contraponto, não achei nenhum. O Interface Segregation, né, minimizar a superfície de contato, na verdade, de um cliente. Um cliente não deveria depender de métodos que eles não usam, né? A raiz do problema aqui é coesão, no fim das contas. E só é útil quando você não pode mudar um objeto que faz muitas coisas. Se você puder, você quebra o objeto. Beleza? Então, são contrapontos a essas ideias aí. Tem uma outra ideia interessante, que o Ports and Adapters tem contrapontos também. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma interface com o usuário, sei lá, web, o negócio, e aí a persistência implementa uma abstração de negócio. E aí você pode, teoricamente, trocar a camada de persistência. Por exemplo, será que dá mesmo para eu trocar de um PostgreSQL para um DynamoDB? Trocar de paradigmas? De um PostgreSQL para um MySQL já dá trabalho. Imagina um DynamoDB. Aí tem uma pessoa chegando ali, ó, que falou um negócio interessante, que é o Marajá dos Legados, aí, Rafael Ponte falou, que às vezes a gente cria abstrações que a gente acha que vai funcionar para local e remoto, síncrono e assíncrono, transacional e não transacional, stateful e stateless. Será mesmo que essas abstrações são realmente úteis? Ou será que a gente está achando que elas fazem coisas mágicas aí? Então, pessoal, meu nome é Alexandre Aquiles, aí, eu escrevi esse livro, Desbravando o Solid, e eu conto um pouquinho mais dessa história aí. Se você quiser me seguir no Twitter, eu arranjo um desconto. Essas são as minhas redes aí, LinkedIn e Twitter. Beleza? É isso que eu tenho para falar para vocês. Muito bom, muito bom. Temos alguns minutos para
Perguntas e respostas. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Ninguém? Aí. Quem não quiser falar ao vivo, pode mandar no Instagram do OpenSanka, @OpenSanka, tem uma caixinha lá. Aí depois a gente pode conversar com o cara, responder sem problemas, tá bom? Som, ok. Acho que talvez muita gente aqui tenha visto. Teve, faz uns meses, uma discussão entre o Uncle Bob e o Casey Muratori. Ele, inclusive, ficou mais famoso. Ele é um cara que desenvolveu, por exemplo, aquele conceito de interface gráfica de modo imediato e tal. Ele é muito assim, ele é anti-solid, anti-orientação a objeto, anti o que muita gente vai. E uma das maiores questões para ele fazer isso é a questão de performance do código. Então, tipo assim, vocês chegaram a fazer alguma avaliação de performance e tal? Porque basicamente assim, é aquele trade-off que a gente tem. A gente facilita para o programador, só que muitas vezes a gente dificulta para a máquina que está executando. Se a gente vai pensar em pipeline, se a gente vai pensar em branch prediction, se a gente vai pensar em cache mesmo, que são os três fatores que aceleraram muito, né, nossas máquinas de hoje em dia. E aí, assim, até que ponto, né, seria bom a gente facilitar tanto, assim, para a gente desenvolver, ter uma arquitetura robusta e ao mesmo tempo ter uma performance boa? É excelente essa discussão, né? Eu acompanhei, sim. Ele estava falando sobre clean code, na verdade, né? Vários métodos, se separar em métodos e tal. Eu acho que assim, é o que você falou, é trade-off. A gente tem que encarar como trade-off e tem que saber os nossos requisitos. Depende do tipo de sistema, né? Então tem sistemas que realmente você tem que otimizar ali perto do microsegundo, nanosegundo e tal. E aí vai fazer sentido isso, você usar o máximo da máquina, né, para essas branch predictions e tudo mais das arquiteturas de processadores modernos, né. Mas pensando no tipo de sistema que eu trabalho, em geral vai ter um acesso a um banco de dados, acesso a um cache e tal, e o gargalo vai estar ali. Então, esse tipo de otimização que vai economizar nanosegundos, sei lá, não vai fazer sentido para a gente, sabe? E aí, por outro lado, a facilidade de entender o código e de poder adaptar a novas circunstâncias de negócio faz mais sentido. Então, aquela coisa, sempre depende, né? Mas, em geral, para um sistema de informação, assim, né, que a gente costuma trabalhar e tal, um sistema web, não sei o que lá, eu acho que não faz sentido esse nível de otimização. Boa. Mais perguntas? Alguém? Mais organizador pode fazer pergunta? Eu gostei que você falou ali uma hora sobre será que é fácil mudar do Postgres para o DynamoDB? E, logicamente, a resposta é não. A gente sabe que não, né? A gente fica ali falando, vamos fazer código limpo e tal, e tudo mais, esperando o dia que a gente vai mudar de Postgres para MySQL, esse dia nunca chega, né? E aí a gente fala, vamos gastar 1 minuto para mudar de banco de dados, o dia não chega, ou chega uma vez na vida, né? Mas, mesmo assim, é legal fazer código limpo, você tem vários outros benefícios. Então, eu queria perguntar para você, na sua opinião, qual que é um argumento bom para usar para convencer um time a realmente ter todo o tempo ali investido para conseguir ter um design que usa esses princípios todos, que não seja a troca da plataforma ali mais embaixo, né? Porque esse argumento ele é fácil de usar, mas ele ao mesmo tempo ele demora para acontecer. Às vezes nunca acontece. Tem outros. Qual que é o melhor assim que você acha que dá uma discussão legal? Eu acho que partir dos requisitos mesmo, né, da necessidade de negócio. Então, dependendo do sistema, sei lá, um sistema de cartão de crédito. A gente teve essa discussão ano passado, não sei se vocês viram no Twitter. Teve lá eu criei lá um space que era Cleanarch morreu. Título clickbait, na verdade, né? Mas confesso. Mas vocês fizeram também no OpenSanka, né? Tipo foi legal. E aí o lance pode ser útil. Por exemplo, o cartão de crédito ele vai ter lá os adquirentes, não sei o que lá. Isso pode ser um ponto de extensão que você precisa desde o começo, né? Tem empresas que fazem software que vão ser instalados no cliente ainda, né? E precisam dar suporte a diferentes bancos de dados. E aí,
desde o começo, esse tipo de arquitetura mais flexível nesses pontos faz sentido, né? O que é difícil a gente ter esse exercício de futurologia, né? Que é tipo, eu acho que eu vou precisar em algum momento, e acaba deixando o código complexo demais, né? Então, se partir dos requisitos, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Boa, legal, era só isso mesmo. Valeu. Mais alguma? Alguém? Bom, o palestrante vai estar aí no evento, e quem não quiser fazer agora, Instagram do OpenSanka, @OpenSanka. Ah, tem uma pergunta aqui. Peraí. Ih, lá vem. Aquiles, primeiro, parabéns pela palestra. Segundo, Obrigado. Você falou ali que você escreveu um livro, e esse livro aí ele está disponível para a gente também? Como que a gente faz para adquirir? Olha, eu não combinei, hein? Então, na Casa do Código, né, pessoal? Tem lá o livro Desbravando Solid. Vocês me seguirem no Twitter, aí eu consigo desconto para vocês. Pode me mandar. Manda DM lá. Vamos sortear 3 hoje aqui. Não se... Então, a gente descolou uns aí para sortear. O e-book, né, no caso. Exato. Bom, então, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Vamos trocar de palestrante agora. Valeu.